Segundo Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu peço que a Tua palavra seja pregada com fidelidade hoje. Que a igreja possa, de alguma forma, se sentir, ó Deus, diante de algum dos reformadores expondo a Tua palavra e falando da Tua verdade. Que a igreja venha amar o Espírito da graça. Que a igreja venha amar essas doutrinas que o Teu Espírito colocou nos lábios daqueles homens, Senhor. Esse é o meu desejo. E que o Senhor venha falar à alma e ao coração, Senhor. Que venha libertar, salvar e trazer alívio à nossa alma por meio da Tua palavra. Então me usa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A Escritura Sagrada é a revelação especial de Deus para nós. É o livro dos livros. Está acima de todo e qualquer conteúdo. Maldito é o homem que acredita que um erudito ou um filósofo sabe mais do que as coisas que estão nas Escrituras Sagradas. Maldito o homem e a mulher que dá mais crédito para um professor que se acha muito inteligente ou intelectual e menospreza a palavra de Deus. Maldita é a pessoa que acha que uma instituição intelectual, por melhor que seja, está acima da Escritura Sagrada. Nós somos odiados hoje no mundo porque levantamos a bandeira desse livro. Nós somos odiados porque nós insistimos em dizer, no século 21, que existe um escrito sagrado, que para muitos é uma idiotice. Mas nós insistimos e não pararemos de dizer, existe sim um escrito sagrado. Como diz um grande intelectual chamado Dan Wallace, que é um dos maiores do mundo, ele vem buscando manuscritos antigos, ele lida com manuscritos antigos das Escrituras que nós nunca nem vamos ver e nem tocar. A boa notícia é que esse intelectual é crente de verdade. E um dos debates dele para defender a Escritura Sagrada contra um dos maiores hereges desse mundo, um dos maiores apóstatas talvez desse mundo, um casal de missionários chegou para ele para ver o debate desse intelectual chamado Dan Wallace e disse assim: olha, eu e meu marido, a mulher disse, estamos indo para a mão. Esse homem tem acabado com a fé das pessoas. E se você perder o debate hoje, eu acho que nós nem seremos mais missionários. Talvez a nossa fé até abale. Olha a responsabilidade que colocaram nas costas de Daniel Wallace. Ele foi para o debate e venceu o debate contra um homem que eu nunca tinha visto perder um debate. Eu não vou citar o nome dele porque eu não quero curioso procurando. É só quem trabalha com isso que deve realmente procurar e cair dentro e estudar. E eu disse, Daniel Wallace venceu o debate contra esse herege. Contra esse homem que tem destruído a fé de muitas pessoas nos Estados Unidos e na Europa. E uma das frases do Daniel Wallace que eu guardei e virou tema até mesmo de palestras dele é a seguinte: Deus nos deu um texto. Isso é magnífico. Ver o intelectual da envergadura dele dizer que Deus nos deu um texto é magnífico isso. É óbvio que Deus não deixaria os homens sem a sua instrução. Deus não deixaria os homens sem o conhecimento da sua lei, sem o conhecimento da sua revelação, sem o conhecimento dos seus pensamentos, sem o conhecimento do plano da salvação. Ele usou os seus santos homens para escrever o livro, e que nós chamamos de o livro de Deus. Como alguns poetas dizem, o livro de capa preta. A igreja do Senhor não pode retroceder neste tema, irmãos. A igreja do Senhor não pode retroceder dizendo, olha, de fato é uma coisa muito boba acreditar em um livro sagrado. Você não sabe o que esse livro tem feito em todo o mundo. Quando eu vi alguns vídeos dos chineses recebendo esse livro, e a alegria deles, e o choro deles, porque o Estado lá tirou a Bíblia. Olha, se é um livro inofensivo, por que fazer isso?
Por que esse Estado comunista é inimigo das sagradas escrituras sagradas? Na verdade, olha o que ele disse, de sagradas escrituras sagradas e muitíssimo sagradas. Quando eles receberam este livro, a alma deles saltaram. Olha os dados. Olha quantos presidiários se convertem por causa da distribuição desse livro nas penitenciárias, nas prisões, nas cadeias. Olha quantos testemunhos nós temos de homens que se converteram não dentro de uma igreja, mas se converteram lendo esse livro dentro de casa. Olha o relato do Santo Agostinho. No século IV, século V, se converteu lendo Romanos. Olha o relato de Lutero, as escamas dos olhos dele caíram lendo Romanos também. E de tantos e tantos que se converteram lendo esse livro. Nós indicamos a leitura do Evangelho de João, por quê? Porque João escreveu o Evangelho dele, como está no capítulo 20, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Existe poder nesse livro. Aqui não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. No Antigo e Novo Testamento. É por isso que o apóstolo Paulo, aqui escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Imagine se eu, como pastor, começasse a colocar os meus pensamentos para vocês aqui. Ia ser uma tragédia. Nós precisamos de uma autoridade para reger a nossa mente, para que a gente possa falar de forma autoritativa. Os batistas defendem isso, que o pastor, ele não é autoridade na igreja, se ele não tiver autoridade das Escrituras sobre ele. A palavra pastoral só tem poder se ela vier cheia da autoridade da Escritura. Não dá para tirar as coisas da minha cabeça para instruir vocês e para ensinar vocês. Não dá para eu mesmo escrever o meu livro. Qual é a autoridade que está sobre nós? Com que autoridade resolveremos os nossos problemas internos? Com qual autoridade podemos dizer que algo é pecado e algo não é pecado? Vai tirar da sua cabecinha? Vai formar a sua opinião? Com qual autoridade nós temos para dizer que o estupro é errado, que o roubo é errado, que o assassinato é errado, se não usando a lei do Senhor? A Bíblia, ela continua atual. É por isso que ela tem que ser colocada no lugar de destaque na igreja. As igrejas que os pastores se tornaram liberais, ou seja, modernistas, que não creem no poder da Escritura, essas igrejas morreram, irmãos, todas morreram. Começaram a minguar, e minguar, a minguar, e minguar. Olha o que aconteceu com as igrejas na Europa. Algumas viraram bares, boates, porque pastores começaram a tirar a Bíblia do púlpito porque não acreditavam mais na Bíblia. Se eu não acredito mais na Bíblia, eu vou pregar o quê para a igreja? Eu vou ensinar o quê para vocês? Nós vamos sentar aqui no domingo à noite e nós vamos começar a falar de ação social. Quantos mendigos vamos ajudar essa semana? O que é bom, mas não substitui a palavra de Deus. Qual será o sentido da nossa reunião? Qual Deus vamos inventar? Tem gente que acha que a Bíblia é feita da seguinte maneira: um homem pegou, e como as pessoas têm muito o apóstolo Paulo em mente, né? Paulo pegou e escreveu de Gênesis a Apocalipse. Tem gente que acha isso. Que um homem escreveu esse livro e publicou e começou a distribuir. E dizendo, olha, há várias fraudes nesse livro aqui. Irmãos, esse livro foi escrito num período de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes. E tudo muito bem alinhado. Que processo foi esse, irmãos? 1.500 anos para escrever esse livro. Com 40 autores diferentes. Falando da mesma promessa, do mesmo plano de salvação. Qual é o maior ponto, se eu puder frisar, de vários, eu não tenho tempo para fazer isso, mas qual é o maior ponto para mim de que a Bíblia é a palavra de Deus? O maior ponto para mim é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Olhe para a sua Escritura, olhe para a sua Bíblia, em Mateus capítulo 2, olha o que Jesus falou da Bíblia Sagrada. Olha o que eu defendo.
Harvard é uma das melhores universidades do mundo, Princeton, Oxford. Mas Pedro, João, andaram com a maior universidade de todos os tempos durante 3 anos. Olha o que é isso. A Bíblia fala que todo o tesouro da sabedoria está em Cristo Jesus. Toda a sabedoria, toda a inteligência naquele ser. E olha o que ele fala da Escritura Sagrada. Primeiro ponto, nós vamos ver Mateus 22, no versículo 29. Olha o que diz esse texto aqui. Já que estamos aqui comemorando a Reforma Protestante, a autoridade da Escritura Sagrada. Olha o que diz, versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Olha para mim. Será que isso atrai alguma simpatia dos que estão lá fora? Como assim eu estou enganado por não conhecer as Escrituras? Eu tenho todo o domínio da biologia. Eu tenho todo o domínio da história da filosofia. Toda a erudição está em mim. Mas como eu estou enganado se eu não conheço as Escrituras Sagradas? É óbvio, os fariseus não tinham todo o domínio da biologia. O que é mais ofensivo para eles, porque eles dominavam o texto bíblico e Jesus disse: olha, vocês estão enganados porque não conhecem. Quanto mais os grandes cientistas de hoje, os grandes eruditos de hoje. Isso choca saber que Jesus está dizendo: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha do que esse livro fala, versículo 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Olha isso, Jesus aqui está dizendo o seguinte: há um engano na vida daquele que não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. E a Escritura falam de coisas espirituais. Olha isso, está falando de vida após a morte, de ressurreição. Se há ou não casamento nos céus. Ela detém autoridade para isso, o que seria loucura se nada disso estivesse ligado diretamente à vida da pessoa mais sábia do mundo, que morreu e ressuscitou dos mortos. Se não é Jesus carimbando essas palavras, como crer nelas? Jesus está dizendo: esses escritos têm poder para te ensinar de algo que vem depois da vida. Esse texto tem poder para te ensinar do que vai acontecer na glória. Olha que livro é esse. Vai negligenciar isto? Dê uma olhadinha no versículo 41, do mesmo capítulo. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes respondeu, ele lhes disse: então, olha a resposta. Como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Repara na resposta dele. Então, como é que Davi, falando por quem? Pelo Espírito. Irmãos, isso aqui é um salmo, é o Salmo 110. Se você pegar a sua escritura, for no Salmo 110, Davi está dizendo exatamente isso. O Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita. Jesus está dizendo que os salmos foram escritos pelo Espírito Santo, no agir do Espírito Santo. Isso significa que Jesus não acreditava que era um livro de homens somente. Que era um livro em que Davi inventou as palavras e somente Davi, acabou, não. Por que a opinião de Jesus importa, irmãos? Olha, se alguém aqui morrer e tiver provas de que realmente essa pessoa morreu, as pessoas virem você sendo crucificado, o furo nas mãos, o furo nos pés, o furo no lábio, no lado, falei lábio, furo no lado. Depois os soldados testificarem que não precisam quebrar os seus joelhos porque você já está morto.
sepultam você e no terceiro dia você ressurge com um corpo glorificado. Mais de 500 pessoas viram isso, como Paulo diz em 1 Coríntios 15. Paulo diz, mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto, e essas pessoas vivem até hoje, na época de Paulo, dizendo isso. Você pode conferir e perguntar a elas. Paulo diz, olha, ele apareceu a Tiago, ele apareceu aos 12, e por último ele apareceu a mim. Olha, se for você essa pessoa, fale o que você quiser, que existe ET, que existem várias pessoas no universo, em vários planetas diferentes, eu vou acreditar. Porque você tem um carimbo de que fala a verdade, porque venceu a morte. Se você vence a morte e ressurge no terceiro, no quarto, no quinto dia, eu vou acreditar em tudo que você falar. Porque você venceu o maior inimigo de todos. Nós não estamos falando de apenas um sábio, nós estamos falando da vida encarnada. Daquele que venceu e destronou a morte e no terceiro dia levantou dos mortos. Irmãos, tudo o que ele fala e tudo o que ele defende é verdadeiro. E ele deu provas disso ressuscitando dos mortos, irmãos. As Escrituras Sagradas têm o aval da pessoa de Cristo Jesus. Isso é um dos maiores pontos de autenticidade da Bíblia. Ela é verdadeira e é autêntica. Olha o que Pedro fala dela, abrindo a sua Bíblia. Em 1 Pedro, no capítulo 1. Venha comigo, vamos passear um pouco nas Escrituras. Olha o que Pedro fala sobre as Escrituras Sagradas. Perdão, 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 20 e 21. Se eu não tiver tempo de fechar tudo hoje, fecharei no domingo que vem. Olha o que ele diz. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha isso. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. Olha agora. Impelidos pelo Espírito Santo. Esse homem foi testemunha da ressurreição de Cristo. O que ele fala, está falado também. São testemunhas da vida de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro acreditava na inspiração da Bíblia. A tradução, ou na verdade os textos mais antigos dizem assim, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Essa palavra grega, impelidos, é a mesma palavra que está lá em Atos 27:15. Quando o barco onde Paulo estava ficou à deriva e o vento tomou conta do barco. Presta atenção, o barco estava à deriva, eles perderam o controle do navio. O navio continua sendo navio, o vento continua sendo vento, mas quem tomou o controle da situação foi o vento. O barco ficou à deriva, sendo levado para um lado e para o outro pela força do vento. Porque o vento impelia o navio para onde ele queria que fosse. E eles ficaram ali entregues ao léu. O que esse vento vai fazer? Para onde vai nos levar? É a mesma palavra que Pedro usa aqui, que esses homens foram impelidos pelo Espírito. Assim como o barco continuou sendo barco e o vento continuou sendo vento, os homens santos que escreveram a Bíblia continuaram sendo homens, mas o Espírito continuou sendo Espírito, e a força do Espírito impeliu esses homens a escreverem os Salmos, o Pentateuco, as profecias, os Evangelhos, as cartas. Não é como Chico Xavier que entra em transe e começa. Não, eles estão escrevendo na sua língua materna. Eles estão escrevendo naquilo que veio, nos erros que estão vendo. Quando Isaías escreve, é Isaías escrevendo com a mão dele. Mas Pedro defende que ele está sendo impelido pelo Espírito, sem ver o Espírito, sem ouvir o Espírito, mas o Espírito está movendo ali a alma, a mente, as mãos de Isaías para que ele escreva o seu texto. E quando Pedro fala de Paulo, ele diz o seguinte, olha, eles estão distorcendo os escritos de Paulo, assim como eles fazem com as demais escrituras. Ele ainda diz que os escritos de Paulo são escrituras sagradas. Irmãos, essa crença é antiga. E eu, junto de Daniel Wallace, digo aqui, Deus nos deu um texto.
Existem homens que dizem assim: eu refuto a Bíblia Sagrada. Eu estou esperando até hoje, refute. Falar para um bando de aluno que é submisso a ele é fácil. Eu confesso que um dia eu vibrei quando eu vi um grande apologeta cristão chamado William Lane Craig, numa palestra dizendo assim, ele é um doutor em teologia e doutor em filosofia. Ele disse assim: olha, eu vejo muitos professores universitários, doutores, encurralando os seus alunos. Mas eles têm medo dos seus professores. Eles temem porque o professor é autoridade na sala de aula. Aí o William disse o seguinte: olha, mas quando esses mesmos professores estão diante de mim, que sou doutor como eles não agem como agem com os seus alunos. Muito pelo contrário, eles tremem, porque muitos negaram o debate contra o William Lane Craig. Eles cantam de galo na linguagem popular com seus alunos de 18 anos, 19 anos. Quantos livros alguém de 18 anos leu na vida? Quanto conteúdo erudito alguém de 20 anos leu na vida? Se as nossas próprias universidades brasileiras tiram as piores notas. Se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, tem universidade da Nicarágua que é melhor do que as faculdades brasileiras, se eu não me engano. Eu sei que no Peru tem. E tem muita gente arrogante nas universidades. É por isso que a gente vê Jesus: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O que ele quis dizer? Aquela pessoa que se sente sã, que se sente boa, que a alma dela não depende e não pensa nem em salvação, não é para esse que Jesus veio. Jesus veio para aqueles simples que dizem assim: olha, eu realmente dependo de um agir de Deus na minha vida. Eu realmente dependo de poder de Deus na minha vida. Cuidado, porque às vezes quanto mais conteúdo você tem, quanto mais herege você ouve, quanto mais ateu, anticristão você ouve, mais arrogante você pode ficar e negar o texto sagrado de Deus. Coisa que eu não nego e que eu nunca quero negar em toda a minha vida, porque eu mesmo já tive experiência com esse livro. Eu já contei para a igreja, uma vez eu estava passando como pastor, para que vocês saibam que o pastor não é diferente de vocês. Estava passando por um período muito árido em minha vida. Uma aridez muito profunda que eu pensava assim: como vou pregar na quarta-feira se estou sem conteúdo? Como vou pregar no domingo se estou sem conteúdo? Não há forças em mim. E eu olhava para o livro de capa preta fechado na minha mesa, eu olhava para ele e dizia: o que adianta abrir? A minha alma não vai mudar. Olha, eu estava muito cético ali. Eu digo, eu sei que esse livro é inspirado, mas eu já li, já tentei e nada aconteceu em minha alma. Vai ser tudo de novo. Eu vou pegar o livro de capa preta, vou abrir numa passagem e nada vai acontecer em minha alma. Repara, eu não estava ali trabalhando a minha mente para aceitar a mensagem do livro. Então, a outra pessoa poderia dizer: isso só mexeu com a sua alma porque você preparou a sua mente antes, para que esse livro comovesse você. Não, o movimento da minha mente foi o contrário. Esse livro não vai mexer em minha alma. Não importa o que eu leia nele, eu não vou voltar ao normal. A minha alma não será sacudida. Olha, eu só estava alimentando a minha mente para o pior. Mas eu disse: eu vou sentar e vou ver. Eu fiz prova do livro. Não que eu disse para Deus: hoje eu faço prova. Não, a minha alma fez prova do livro. E eu sentei e eu digo: agora o que eu vou ler? Nada vai adiantar, não lerei os salmos porque não vai adiantar. Eu peguei e abri em Atos 1 e li o primeiro versículo, li o segundo, li o terceiro, e nada aconteceu em minha alma. Li o quarto, li o quinto, e nada. Olha, eu estou falando de alguém que estudou teologia, que estuda, que lê. O que pode fazer a mente ainda ficar mais crítica. E eu comecei a fazer uma cara meio que de deboche para o texto, dizendo: meu Deus, eu sou pastor. Irmãos, no 10º versículo eu já estava chorando e minha alma estava animada pelo poder do Espírito. Como explicar isso? Como explicar isso? E eu estava chorando e eu comecei a glorificar a Deus sentado na minha cadeira. E eu tive a prova: uma alma árida pode voltar a ter água lendo as Escrituras Sagradas. Não tinha uma pregação que eu via que me animava. Não tinha um livro secular que me animava. Foi quando eu peguei esse livro, minha alma voltou a sorrir. O que dizer? A história de um teólogo chamado James Montgomery Boyce, ele conta sobre um filósofo francês que nunca teve contato com a Bíblia. Ele era avesso à fé cristã, esse homem.
Até que ele foi para a guerra e foi baleado na guerra, e ele voltou para casa e ele disse, olha, ali ele começou a fazer as perguntas essenciais para a vida. Ele era cético. Ele começou a fazer as perguntas assim, de onde eu vim, para onde eu vou? Qual o sentido da vida? Ou seja, um ateu começou a se questionar em relação a isso. E ele teve uma ideia que para ele foi brilhante. Ele disse assim, farei o meu próprio livro. Olha isso. Escreverei o meu próprio livro para que dê sentido à minha alma. Escreverei o melhor livro que eu possa escrever para a minha própria alma. E ele começou a escrever o livro. E ele começou a colocar as questões da alma dele e tentar colocar as resoluções da alma dele ali. E ele foi escrevendo, escrevendo. Quando ele terminou, ele festejou. Escrevi o livro que vai dar propósito à minha alma e à minha vida. E um dia ele pegou o livro, que era de couro, e ele começou a ler o próprio livro. E ao invés de libertação e de paz, ele começou a sentir angústias dobradas. Porque ele viu, eu não sou capaz de dar sentido à minha própria vida. Nem a minha intelectualidade sendo colocada em um livro que eu fiz é capaz de dar sentido à minha vida. E ele ficou frustrado, a angústia dominou ele, a agonia dominou a alma dele. Qual é o propósito da vida? Porque eu existo, para onde eu vou? Eu não encontro a resposta em mim. Eu não chamo de sorte, eu chamo de providência divina, porque eu creio que a mão de Deus está em todas as partes da vida humana, agindo de várias maneiras. A esposa dele, que também era cética, passou em frente a uma capela na França, e ela resolveu entrar, no dia em que o marido dela estava em casa sofrendo de angústia. Ela entra, um presbítero da igreja dá uma Bíblia para ela e ela aceita. Ela leva para casa e, com medo dele brigar com ela, porque ele era cético e odiava a fé cristã, ela diz, como eu faço? Como eu entro em casa com uma Bíblia, se meu marido é avesso a ela? E ela chega em casa e diz assim, olha, me desculpe, eu peguei essa Bíblia, mas me desculpe por ter pego. Ele disse, o que você tem? E ela repetiu, eu tenho uma Bíblia. Ele, dê-me essa Bíblia. Ela já achou estranho. E ele falou, e eu abri a Bíblia e caiu nas bem-aventuranças, Mateus 5. E ele começou a ler, e ele disse, eu li e eu li. Quando há repetição na fala assim, é porque ele leu muito. E ele disse o seguinte, eu comecei a encontrar sentido em minha vida. Quanto mais eu lia, mais sentido eu encontrava. Quanto mais eu lia, mais propósito eu encontrava. Eu comecei a entender o propósito das coisas. E ele termina o escrito dele sobre a Bíblia dizendo, olha, e quando eu terminei eu fiz uma oração e eu percebi que a minha oração foi respondida pelo mesmo Deus do qual o livro falava. Se tornou um crente, um defensor da fé cristã, lendo a Bíblia Sagrada. A Bíblia está acima de toda a tradição da igreja. A Bíblia está acima de qualquer palavra papal. A Bíblia está acima de qualquer documento de fé, por melhor que seja. E você tem uma Bíblia em casa. Agora, para algumas coisas práticas. Pastor, como eu faço para ler a Bíblia, se eu não tenho nem ânimo e nem interesse por ela? Olha, eu acho que eu já ensinei isso aqui na igreja. Como você faz para ler a Bíblia, se você está desanimado? Como você faz para ler a Bíblia, se você não tem interesse por ela? Você faz assim, ela está em sua mesa, não está? Você faz assim, você abre ela e começa. No princípio era aquele que é a palavra. A palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito teria sido, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Lê e fecha. Medita um pouco sobre aquilo. Depois você lê mais um trecho dessa parte. Depois vai para o capítulo 2, vai para o capítulo 3. Como se lê a Bíblia? Abrindo. Primeiro abra. Talvez os teus braços estejam tão acorrentados pela angústia, ou até mesmo por poderes espirituais, que você venha medir força ao abrir o livro. Leia. E depois dê o seu testemunho do que Deus fez em sua vida. Evite esse tipo de leitura. Eu leio um versículo de Salmo aqui, amanhã eu leio um texto de Isaías ali, um versículo. Não, pega o Evangelho de João e leia todo. Pegue o Atos dos Apóstolos e leia todo. Vai até o capítulo 28. Pegue as cartas de Paulo e leia toda, uma por uma. E festeje. Pastor, eu consegui terminar Efésios. Consegui terminar Romanos, consegui terminar Gálatas.
Conseguir terminar o Deuteronômio, pastor, o Gênesis, é assim. Não pare, leia a sua Bíblia. Porque é um livro de Deus. Tem poder aqui dentro. Como Jesus disse, Davi falou pelo Espírito. Eu quero ler o que Davi falou pelo Espírito, irmãos. Não troque a Bíblia por nenhum outro tipo de intelectualidade no mundo. Nós podemos ler de tudo, mas não trocar a Bíblia por isso. Leia a sua Bíblia em casa. Agora eu quero ir por outro ponto, porque o sermão não é somente pela Bíblia. Eu ainda tenho 20 minutos. Eu queria que vocês lessem comigo o texto de Romanos 5. Somente a fé. Repare no que Paulo diz em Romanos 5 para a gente. Logo no versículo 1. Eu já vou emendar esses dois pontos, então. Somente a fé e somente Cristo. Eu vou emendar os dois pontos. Olha o que está escrito em Romanos 5, no versículo 1. O texto é muito claro. Olha. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu quis emendar os solos Cristos com sola Escritura, ou com sola fide, que é somente a fé. Eu quis emendar esses dois pontos. Nós somos justificados unicamente e somente pela fé. Não é pela fé e obras, como os católicos acreditam, mas é somente pela fé. Olha, eu creio que uma fé simples salva o homem. Pastor, mas a fé que ele demonstrou é uma fé tão infantil, pastor. Ele estava no leito de morte, mas foi uma fé tão infantil. Eu não sei se ele foi salvo, porque ele não conhecia a doutrina da Trindade no leito. Eu não sei se ele foi salvo, porque ele não conheceu sobre a inerrância da Escritura. Eu não sei se ele foi salvo, pastor, porque ele não sabe os mistérios de Deus espalhados no Novo Testamento. Irmãos, se ele confessou que Jesus é o Salvador da vida dele de todo o coração e que a esperança dele está em Cristo, depois que ele fechar os olhos, eu creio que essa fé simples salva aquele homem. Como ladrão da cruz, irmãos. Ele não precisa ter sido batizado, irmãos. Ele está no estado terminal ali, é um estado terminal, ele está indo embora. É uma fé simples, é um agarrar nas mãos de Cristo, mesmo que dizendo, Senhor, eu não conheço a doutrina da Trindade ainda, eu não tive tempo, o Senhor me salva. E Jesus vai dizer, eu salvo você, suba e você conhecerá os mistérios que eu tenho para te ensinar. Hoje o ladrão da cruz sabe mais do que eu. Ele tem um conhecimento que eu não tenho ainda. Uma fé simples salva uma pessoa, porque não depende das obras, é somente a fé. A doutrina da justificação é uma doutrina linda para a igreja. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isaías 53 diz o seguinte, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos justificados pela obra de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Creia nele, coloque a sua confiança nele, agarre nas mãos dele e vai, irmãos. Eu já contei para vocês aqui, eu não vou repetir muito essa história, mas eu não gosto muito de ir a médico, e quando eu fui, o que me segurou naquela endoscopia foi a doutrina da justificação. Eu falei, eu vou fechar os olhos, eu vou ficar sedado, eu nunca nem desmaiei na vida, meu Deus. Eu fico pensando, imagine no dia da morte, como é? E eu tenho algumas coisas que eu escrevi de reflexões sobre a morte, eu tenho guardado, mas eu nem preciso ler, está na minha mente. Se só o fato de ser sedado já me fez tremer diante da morte, imagine alguém que está num leito terminal. Vai ler Nietzsche no seu leito terminal. Vai ler os ateus. Imagine alguém morrendo e dizendo, eu tenho escrito aqui do maior ateu do mundo, Richard Dawkins, para você ler. Eu queimo aquilo, eu jogo no chão, eu piso, morrendo. Não quero ler Dawkins, pô. Vai ler Paulo Freire agora. Eu não quero saber de Paulo Freire. Me dê uma Bíblia. Traga-me um pastor. Ou que o médico que é crente me fale sobre as questões da eternidade.
Então, sendo sedado, eu falei, chegou a hora, eu vou apagar, ela já está vindo em mim, vai botar um negócio em mim. Eu falei, eu estou salvo em Cristo, acabou, deixa me sedar. E eu fiquei tranquilo, eu fui sedado e amém, voltei. Eu fico pensando nas pessoas, eu perdi alguém muito amado na minha família, vocês sabem disso há pouco tempo, e eu digo, olha, foi a primeira valente a ir embora, porque do meu clã, da minha família, foi a primeira a enfrentar o maior inimigo de todos, que eu ainda não enfrentei, e eu já enfrentei vários inimigos. Mas tem um inimigo que eu ainda não enfrentei, que é a morte, mas um dia eu vou passar por ela e você também. Essa valente da minha família já enfrentou a morte. Coitada, foi a primeira a enfrentá-la. Teve um momento da guerra entre os dois. Mas a confiança dela estava em Cristo. Como você vencerá o maior valente, que é a morte? Com a fé em Cristo Jesus. E a fé brilha no momento da morte. A fé simples parece um ouro mais refinado do mundo naquele momento. Porque enquanto você está perdendo a batalha para a morte, você vai dizer, eu tenho fé em Cristo. Eu tenho fé em Cristo. E quando as forças começaram a ir embora e a morte te vencendo naquele momento, nos piscar de olhos, você diz, eu me rendo agora a Cristo Jesus, salva-me, Senhor. E pode ter certeza, Jesus está do outro lado te esperando. Porque Ele venceu a morte. Quantos valentes aqui enfrentarão a morte? Dentro de 10 anos, 15 ou 20 anos? Pense em Cristo nisso tudo. Pense na salvação dada por Ele. Eu não preciso comprar indulgências, eu não preciso de rosa branca, eu não preciso de nada, porque eu tenho Cristo. Nós perecemos quando negamos Cristo, irmãos. Nós perecemos. É somente a fé nele, mas é a fé numa pessoa que está viva e está reinando. Infelizmente eu não vou conseguir falar dos outros pontos, mas se Deus quiser, na semana que vem eu vou falar. Mas eu tenho uma consideração a fazer. Quantas pessoas não fazem mais canções sobre Cristo? Tem que fazer canções sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, mas cadê as canções falando sobre o Cristo? Eu disse aqui na Inspirativa das Mulheres, quinta-feira, desse hino Castelo Forte de Lutero, que dizia assim, falando sobre Cristo, e sendo o próprio Deus. Irmãos, nós precisamos de louvores que falam ou que falem que Cristo é Deus, que Ele é igual ao Pai, que Ele não é inferior. Nós precisamos de canções que cantem a divindade de Cristo, para que o mundo saiba o que a igreja pensa sobre Ele. Porque Lutero acreditava que os louvores que ele fez espalhou o Evangelho mais do que qualquer carta, mais do que qualquer tese. A igreja precisa voltar a cantar sobre a justificação em Cristo, sobre a fé em Cristo, sobre a divindade de Cristo, sobre a incomparável obra de Cristo Jesus na cruz. Quem sabe esses louvores não cheguem nos 4 cantos da terra, e as pessoas ouçam sobre Ele, porque uma fé simples salva. Uma fé simples comunicada através de um louvor já salva uma pessoa, e ali deixa com o Espírito. O Espírito trará os bons teólogos para ensinar. O Espírito trará bons pastores para fundar uma igreja naquela região. Isso deixa com o Espírito. Mas a fé nasce pela palavra. Foi uma das perguntas que eu já fiz na minha vida. Olha, existem teólogos que defendem que a fé não vem de Deus, ela está no ser humano. E outros vão dizer, não, até a fé vem pelo Espírito. Eu fico me perguntando, olha, se a fé nasce no ser humano, onde está esse órgão? A raiva sai do ser humano. O ser humano produz raiva. Emoções saem do ser humano. Saliva é produzida pelo ser humano. Vômito sai do ser humano. Vomita quando come algo ruim. Isso o ser humano produz. Mas como produz a fé, irmãos? Deus viu lá na história que o cara vai ter fé. E sabe como? Eu quero saber de onde ela veio. Qual é o fundamento bíblico para dizer que o homem manifesta a fé e ajuda a Deus na salvação pela fé que surgiu dele e não de Deus? E a resposta estava diante dos meus olhos, porque Romanos diz assim, capítulo 10, a fé vem por ouvir a palavra. A fé surge no coração de alguém pela palavra.
É por isso que a palavra tem que ser cantada, a palavra tem que ser pregada, a palavra tem que estar nas poesias cristãs. A palavra tem que estar na vida do cristão. Porque a fé não surge em algum órgão do ser humano. A fé não surge na alma de um ser. O ser humano não pode decidir ter fé. Isso é impossível. Isso é tão impossível que eu fico bobo como tem gente que defende isso. Como que eu decido ter algo que eu não tenho? Se nem a gratidão eu consigo decidir. Ora, se eu espero ganhar um carro e alguém me dá meia ou cueca, eu não sei se eu serei grato. Se eu estou esperando um carro, a pessoa fala que está o teu presente, toma esse par de meia. Eu vou dizer muito obrigado, mas ser grato de coração, eu decido ser grato agora. E não vem a gratidão. Como eu posso decidir ter fé? Isso é impossível. A fé vem pela palavra de Deus. Ouvir a palavra, pela palavra, isso produz vida no ser humano. É por isso que eu encerro dizendo, cantem as Escrituras, os louvores dessa igreja têm que ser louvores bíblicos. E eu exorto mais um pouco, ponha mais Cristo nos louvores. Selecione louvores cristocêntricos, sem medo de cantar a divindade de Cristo. Eu quero apresentar um texto aqui a vocês, e aqui eu fecho o sermão desta noite, que só os que vêm quarta-feira sabem. Estamos estudando Apocalipse. Eu queria que vocês abrissem Apocalipse 5, e aqui eu fecho o sermão desta noite. Nós vamos cantar no final do culto aquele louvor que diz, digno é o Cordeiro que foi morto. Tá bom? Santo, santo ele é. Olha o que diz. Versículo 6 em diante. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Quem vem quarta sabe o que é isso aqui. Enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Só Deus pode receber adoração, irmãos. E o Cordeiro está recebendo adoração, não é de homens, não. Mas dos maiores espíritos dos céus. Os anciãos têm tronos e estão agora de joelhos dobrados diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Olha agora, mais um momento de louvor nos céus. Versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Agora, não são só os 4 seres viventes, nem os 24 anciãos. São eles, mas miríades e miríades de anjos dos céus, cantando em voz alta. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mais um momento de louvor agora no versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Somente Cristo. Cristo tem que ser adorado na igreja.
E a nossa fé tem que estar somente em Cristo, pois Ele é o único mediador. Maria não é co-redentora, ela não é mediadora entre Deus e os homens. Ela não precisa acalentar o coração de Jesus para Jesus acalentar o coração do Pai para que Ele nos ouça. Eu não preciso da intercessão de Maria. Eu tenho o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria tem a minha admiração como a maior mulher de todos os tempos, sim. Mas corredentora nunca. Não venha competir com Cristo em relação à mediação e à redenção. É o Cordeiro que foi morto que está sendo exaltado aqui como resgatador e redentor de toda a gente, de todo o povo, língua, nação. Nós não nos prostramos a imagens, nem a santos. O que os católicos fazem na prática. Mas o nosso louvor é para Jesus Cristo, que é digno de receber a honra e a glória. E assim como os 4 seres viventes disseram amém, a igreja também diz amém diante dessa palavra. Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Que o nosso amor por Cristo cresça. E eu não tenho nenhum medo de dizer, Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Deus. Que Jesus Cristo merece sim a nossa honra e a nossa glória e o nosso louvor. Isso não é idolatria, isso é a verdade proclamada para a igreja. Então vivifica-nos e aumente o nosso amor por Cristo hoje. Somente Cristo é o tesouro do nosso coração. Amém e amém. Fique de pé, vamos louvar o Senhor. Louve o Senhor.